Bom dia, senhores, como estão? Todos estão bem? Vamos começar hoje o último vídeo do processo penal 4, o complemento do assunto nulidades. Tudo bem? Vamos lá. Nós vimos o conceito de nulidade, as situações em que elas ocorrem. Então agora nós vamos dar um passeio, vamos fazer um passeio, uma viagem sobre as nulidades que regem, sobre os princípios que regem as nulidades no processo penal. O primeiro princípio é o princípio do prejuízo ou da transcendência. Como eu disse na última aula com vocês, eu fiz questão de destacar que só existirá nulidade se existir prejuízo. Na nulidade absoluta, esse prejuízo ele é presumido. E na nulidade relativa, esse prejuízo é necessário que seja demonstrado. Se ele não for demonstrado, não existirá nulidade relativa. Então, só existirá nulidade se houver prejuízo. É o que apregou esse princípio. A necessidade da demonstração do prejuízo. A necessidade que haja um desequilíbrio entre as partes devido àquele ato processual que foi realizado de maneira contrária à lei, desrespeitando os diplomas legais, tudo bem? Principalmente as normas procedimentais. O segundo princípio que nós iremos falar é o princípio do interesse. E é importante que nós tenhamos em mente que esse princípio do interesse, ele se aplica à nulidade relativa. E ele apregou o seguinte, que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. Ora, como é que eu vou me favorecer de uma nulidade se foi eu quem deu causa a essa nulidade? Quem poderá alegar essa nulidade vai ser a outra parte. Ela vai poder dizer o seguinte, olha, essa nulidade me prejudicou. Mas eu que dei causa, o que eu concorri para essa nulidade, é o valer-se da minha própria torpeza. Correto, senhores? Então, é um princípio aplicado principalmente na nulidade relativa e que quem deu causa não pode se beneficiar dessa sua atitude que deu causa dessa nulidade relativa, ou essa nulidade. Princípio da causalidade. Ele apregou o seguinte, a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a nulidade dos atos que dele diretamente dependam, ou sejam consequência. Na aula passada eu falei para vocês que os atos processuais são como elos de uma corrente. Se um elo desse quebrar, tudo que vem posteriormente estará solto dos elos anteriores. Então, se um ato processual aqui, neste momento, ele é nulo, os atos que decorrerem dele também serão nulo. É isso que apregou o princípio da causalidade. Perfeito? Ato nulo aqui. Todos os atos que dependam desse ato, que vêm posteriormente a esse ato também, eles também serão nulos. Um outro princípio é o princípio da conservação dos atos processuais. Ele diz o seguinte, mesmo reconhecida a nulidade de um ato irregularmente praticado, são aproveitados demais atos processuais que com ele não guardem relação de dependência ou consequencialidade. Vamos observar. O processo é uma sequência de atos processuais. Foi praticado o primeiro ato, foi praticado o segundo, foi praticado o terceiro. No quarto ato, houve uma nulidade. Foi praticado o quinto, foi praticado o sexto. Foi declarada a nulidade do quarto ato. O quarto ato está nulo. Consequentemente, pelo princípio da causalidade, o quinto e o sexto estão nulos. Agora, o primeiro, o segundo e o terceiro não. Nós precisamos conservar esses atos. Se eles foram executados de maneira correta, em respeito à lei, com respeito aos ditames dos preceitos fundamentais ou dos preceitos processuais, por que eles precisam ser refeitos? Não. Eles são anteriores a essa nulidade. Outro detalhe, isso vislumbra também, contempla o princípio da economia processual.
Por que refazer um ato que foi regularmente praticado? Olha só, o princípio da causalidade diz o seguinte: se ocorreu um erro aqui, todos, consequência desse ato, serão nulos. Agora, raciocinem comigo. Serão prejudicados pelo princípio da causalidade. Agora, os anteriores a ele, eles precisam ser conservados, até por respeito ao princípio da economia processual, até por respeito da celeridade processual. É isso que apregoa o princípio da conservação dos atos processuais. Nós também temos o princípio da convalidação dos atos processuais, que ele apregou o seguinte: os atos praticados em desacordo com o paradigma legal poderão, apesar de sua tipicidade, produzir seus efeitos, uma vez sanado o vício do qual padece. Senhores, na nulidade absoluta, esse princípio não é aplicado. A convalidação dos atos processuais, se for sanado o vício, é claro que ele pode ser aproveitado. Mais uma vez, contemplando o princípio, um outro princípio da economia processual, da celeridade processual. Perfeitamente, senhores. Então, o que puder ser aproveitado, vai ser aproveitado. Se houve um vício que pode ser sanado, como de uma nulidade relativa, ele será sanado e os seus efeitos serão aproveitados. Corretamente? Vamos lá. O outro princípio da instrumentalidade das formas. Ele apregou o seguinte: alcançando o ato seu objetivo legal, deve ele prevalecer, mesmo quando praticado em desacordo com o modelo legal, e desde que não tenha havido prejuízo para as partes. Olha, o princípio da instrumentalidade da forma, ele pregou o seguinte: não houve prejuízo. Havendo prejuízo, não tem o que fazer. O ato será nulo. Perfeitamente. Se for uma nulidade relativa, ele pode ser sanado. Se não for, se for absoluta, ele não pode ser sanado. Ele terá que ser refeito. Então, senhores, vamos ter em mente o seguinte: o princípio da instrumentalidade da forma diz o seguinte: mesmo que a forma tenha sido em desacordo com o preceito legal, mas não havendo prejuízo para as partes, esse ato poderá ser aproveitado. Findo essa parte dos princípios, e alguns princípios que regem as nulidades, nós partimos para a nulidade em inquérito policial. Aquela fase pré-processual, aquela fase inquisitorial. Durante o inquérito, há nulidade processual? Não! Não há. Agora, professor, existem várias formas que precisam ser respeitadas durante o inquérito, como um auto de prisão em flagrante. Ok. Se ele for feito de maneira incorreta, pode invalidar o ato administrativo. Mas esse ato, essa invalidade, esse vício jamais irá macular, jamais será transportada para o processo penal. Então essas nulidades processuais, elas não vigorarão dentro do inquérito. Olha o que o texto diz: não há nulidade no inquérito policial, por ser este mera peça informativa. Qualquer irregularidade que porventura tenha um inquérito policial não contaminará o processo. É importante que nós tenhamos em mente. É tão importante isso porque observem o seguinte: ocorreu um erro, não vai de qualquer forma macular o processo penal. Foi durante a fase inquisitorial, em que não era dado o princípio do contraditório e da ampla defesa. A fase inquisitorial. Eu tenho até um lembrete para vocês aqui. Imaginem o seguinte: durante o inquérito policial, você como advogado requer algumas diligências. O delegado lhe nega essas diligências. Professor, cabe recurso? Não cabe recurso. Então vai caber o quê, professor? Mandado de segurança criminal. Quando não cabe habeas corpus, porque não tem ninguém preso, nem ninguém ameaçado, vai estar na fase investigatória, e não cabendo habeas corpus, nem habeas data, violando um direito líquido e certo que é da pessoa, em sua defesa de produzir uma diligência, não acatado pelo delegado,
adentra com mandato de segurança criminal. Mas vamos deixar claro, as nulidades ocorridas durante o inquérito policial, é isso que nós precisamos ter em mente, não macularão o processo penal. Lembrando-se, o inquérito policial é uma peça informativa, é uma peça administrativa. Nada, de forma alguma, nenhum ato praticado com vício nesse momento irá macular, irá prejudicar, irá produzir uma nulidade processual. Ok, senhores? E por último, nós vamos fazer um passeio sobre as nulidades em espécie. Nós podemos ter nulidade em questão de incompetência, uma questão seja ela em razão do local, que seria uma nulidade relativa, em razão da matéria, que seria uma nulidade absoluta, e em razão da pessoa, que seria uma nulidade absoluta. Essa incompetência vocês estudaram quando vocês pagaram o processo penal 2, que foram vistas as exceções, a exceção da incompetência em razão do lugar, em razão da matéria, em razão da pessoa, que são ditames constitucionais, então não vou me adentrar. Mas pode ocorrer nulidade se os atos forem praticados em desacordo com a incompetência. Perfeito? Suspeição. Um ato praticado por um juiz suspeito também é nulo. Correto? Olha só, o que é a suspeição? A suspeição, ela vislumbra, ela busca alcançar a equidistância entre o juiz e as partes. Ele não pode estar mais próximo de nenhuma das partes, seja A ou seja B. Quando existe uma violação nessa equidistância, vai gerar uma nulidade. E essa nulidade está aqui dentro, entre as nulidades em espécie. O suborno. Um juiz pode julgar de alguma forma, através de suborno, sendo subornado, recebendo algo contrário aos bons costumes, à moralidade. Não pode. Por quê? Porque a sua decisão estará imaculada. Ou seja, gerará prejuízo a uma das partes. Provavelmente, aqui não efetuou o suborno. Aí não existe justiça. Aí existe a força do dinheiro. E o nosso processo penal e a nossa justiça, o nosso direito, não se pauta nessas situações de suborno. Se existem alguns momentos em que um ou outro sejam denunciados por essa situação de suborno, o remédio para isso é a nulidade dos atos praticados por essa pessoa. Outro detalhe, é um caso ou outro, não são sempre que ocorre. A grande 99% da justiça trabalha com probidade. São probos, são honestos, são corretos. Ilegitimidade da parte. Senhores, se a parte não é legítima para vigorar, para figurar em um processo, por que ela está no processo? Então os atos praticados contra essa pessoa ou por esta pessoa serão nulos. Tudo bem, senhores? É importante que nós peguemos o artigo 564 do Código de Processo Penal e nos debrucemos sobre ele, para observar várias outras nulidades. Aqui não é o objetivo desse vídeo suprir todas as nulidades possíveis. É apenas alertar para a possibilidade da ocorrência de umas e instigar vocês a procurar as outras ocorrências dentro do próprio Código de Processo Penal. Vamos lá. É importante que vocês estudem o livro, leiam o código, assistam o vídeo, só para dar um norte a vocês, correto? Os que participaram das aulas ao vivo, das lives, na verdade, também puderam tirar suas dúvidas. Estamos aqui destacando esse último vídeo de Processo Penal 4. Segunda-feira vocês terão prova, eu desejo sorte a vocês, tenho certeza que vocês irão se dar muito bem, mas qualquer dúvida, pergunte ao patriota. Ok?